Olá pessoal, eu sou Rafael Scocuglia e hoje quero conversar com você sobre viés retrospectivo. O que viés retrospectivo tem a ver com o seu estilo de liderança e principalmente com o seu estilo de tomada de decisão. Mas antes da gente começar, vamos pensar um pouquinho, vamos voltar lá para julho de 2014, semifinal da Copa do Mundo. Lembra, né? Felipão. Eu quero saber o que você acha das decisões do Felipão naquele dia. Você acha que o Felipão acertou ou errou? Tanto antes do jogo, na escalação, e durante o jogo, nas decisões que ele tomou. Pensa aí, acertou ou errou? Tá achando que ele errou? Sei não, hein? Acho que você caiu no viés retrospectivo. Vamos ver o que isso significa? Vem comigo. Antes de responder sobre o Felipão, vamos mudar um pouquinho de exemplo. A gente já volta no Felipão. Vamos pensar num exemplo mais do dia a dia das empresas. Imagina um coordenador, ou não, melhor, um gerente que está procurando um coordenador para sua equipe. Ele sabe que essa vaga é muito crítica, muito importante. O que ele faz? Ele dedica bastante tempo, bastante do seu tempo, que é precioso, para definir um processo ideal para a contratação. Contrata hunting, conversa com hunting e brifa direitinho, cria assessment, cria teste, faz entrevistas. Isso demora 3 meses de muito investimento do seu tempo até que ele chega na pessoa ideal. Essa pessoa ideal começa a trabalhar, mas não começa a performar como ele imaginava. Não entrega resultados, a performance não é boa, enfim. Ele passa 6 meses investindo tempo nessa pessoa e descobre que não foi a contratação certa. Infelizmente, ele vai ter que desligá-la e começar tudo de novo. A pergunta que eu faço é, no caso deste gerente, ele errou ou ele acertou a contratação deste profissional? Tempinho para você pensar, pensa aí que eu já vou trazer a resposta. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Pois bem, a resposta para as duas perguntas é que eles não erraram. Ou talvez, no máximo, talvez tenha errado. Mas não dá para cravar que eles erraram, tanto o gerente quanto o Felipão. Como assim, Rafael? Deu tudo errado com o gerente? Deu tudo errado com a seleção brasileira? Tomamos de 7 e você vai falar que ele não errou? Justamente. Por quê? Porque a gente está analisando depois da história acontecer. Eu quero ver lá no momento, na hora H, se a decisão, sabendo da incerteza que é o futuro, se a decisão foi correta ou não. Avaliar depois do que o fato aconteceu é viés retrospectivo. Esse assunto é muito discutido no livro do Kahneman, Rápido e Devagar, um dos meus livros de prateleira, muito bom. E também o Taleb fala bastante em Iludidos pelo Acaso. 2 livros que eu vou deixar aqui embaixo a recomendação. Eu acho que é muito importante você ler para entender o que eu estou falando. Mas vamos lá, vou explicar direitinho o que é viés retrospectivo. O viés retrospectivo acontece porque o nosso cérebro humano, nós seres humanos, somos preparados para enxergar padrão em tudo. A gente olha para uma nuvem e enxerga um padrão ali. A gente olha oscilações completamente aleatórias do mercado financeiro e enxerga padrões ali. A gente olha comportamentos da nossa equipe, comportamentos dos nossos subordinados e enxerga padrões ali. Entre esses padrões que nós estamos programados desde que nascemos a reconhecer, está o de relação de causa e efeito. A gente olha para o passado e consegue traçar uma linha muito fácil do que causou o quê. Então é uma decisão ruim que causou um resultado ruim, é um comportamento de um concorrente que causou uma não batida de meta, por exemplo, é uma baixa número de visitas que causou um não desempenho suficiente da equipe comercial, etc, etc, etc. Aí que vem a mágica. Quando a gente olha para o futuro, tentando antever eventos, o futuro sempre parece abstrato. Sempre parece difícil de entender, de antever ou de prever o que vai acontecer. É sempre abstrato. Agora, quando eu olho para o passado, não. Quando eu olho para o passado, tudo parece linear, tudo parece lógico, tudo parece que tem uma explicação muito razoável para explicar os fenômenos que aconteceram. Os nossos livros de história, lá do passado, quando a gente, lá no colegial, no ensino médio, no ensino fundamental, estudava história, é sempre muito linear o desenrolar dos fatos. É aí que a gente cai na armadilha.
parece que aquela decisão específica fez todo sentido, fez todo 100% da causa para um efeito específico foi aquela decisão. E na verdade não. O mundo é muito mais complexo e a relação entre variáveis é muito mais complexa do que aquilo que a gente consegue perceber olhando para o passado. Lembra o seguinte, o passado já foi futuro. Então sabe essa incerteza que eu falei com relação a prever o futuro, com relação a entender o que vai acontecer daí para frente? É exatamente essa incerteza que o Felipão viveu, que o nosso gerente viveu no momento de tomar a decisão. Daí que está aquela frase que é muito forte que eu falei no começo. Não se pode julgar a qualidade de uma decisão com base no desenrolar dos fatos, com base no que aconteceu depois. Porque o que aconteceu depois não é determinístico, é caótico, é aleatório, muitos cenários são possíveis. Então eu não posso esperar 2 meses para julgar se a decisão é certa ou não. Eu tenho que julgar se eu acertei a decisão à luz das informações que existiam, à luz dos cenários possíveis que estavam traçados lá no momento da decisão e não posterior à decisão. Senão você cai no viés retrospectivo. É analisar o fato de forma muito mais simples do que de fato é aquele evento, aquele fenômeno na realidade. Um erro não é algo que se determina depois do fato, mas à luz do que se sabia no momento da decisão. Essa é uma frase de Taleb que eu gosto muito. Não devemos julgar a qualidade de um erro ex post factus, depois que tudo aconteceu, mas sim à luz do que sabíamos naquele momento de incerteza, naquele momento de decisão. Mas Rafael, como é que eu faço para não cair nessa armadilha que é o viés retrospectivo? Eu vou te dar 4 dicas aqui que eu acho que são super importantes, para mim funciona bastante. A primeira delas, tenha consciência do que é viés retrospectivo. Aliás, isso serve para todos os vieses cognitivos. A consciência é o primeiro fato. Saiba, por você ser humano, por eu ser ser humano, todos os seres humanos têm limitações cognitivas. Caem em armadilhas que são da nossa natureza, da nossa fisiologia. Então a primeira, a consciência. Saiba que você é imperfeito. O segundo ponto é conhecer sobre complexidade. Fuja, pelo amor de Deus, fuja de explicações muito rasas, muito superficiais de que A causou B. Não, em complexidade sempre existem muitas causas para um fenômeno, nunca causa única ou causa dupla e etc. A realidade é muito mais complexa do que aquilo que você imagina para explicar os fenômenos. Tá? Terceiro ponto, não se cobre tanto. Não se cobre tanto. O sucesso da sua decisão depende muito mais do que a própria decisão. Depende de fatores sobre os quais a gente não tem controle. Vão acontecer coisas que estão fora do nosso controle, fora da nossa capacidade de prever. Então não se cobre tanto. Pode ser que você tome a decisão certa e mesmo assim o desenrolar da história se mostra que aquilo foi negativo ou que não aconteceu aquilo que você previa. Por coisas que são além, que extrapolam a própria decisão. Ok? E por último, o 4º item é agir com velocidade. Não fique preso naquela decisão durante muito tempo. Viu que errou, ou viu que aquela decisão, mesmo acertada, se desdobrou de uma forma que você não queria, reaja rapidamente. Encare a verdade, encare a realidade de frente e tome ações rápidas para corrigir os rumos de eventuais decisões equivocadas. Ninguém acerta sempre, porque isso faz parte, errar faz parte da limitação que a gente tem enquanto seres humanos de tomar decisões corretas. E você, já caiu na armadilha do viés retrospectivo? Conte a sua história aqui embaixo que a gente quer interagir com você, que a gente quer exemplos reais disso acontecendo, porque eu sei que acontece toda hora. Você gostou desse tipo de conteúdo? Então dê um like aqui pra gente, compartilhe com o pessoal da sua empresa e se inscreva no canal porque a gente vai estar sempre produzindo conteúdos como esse daqui. Legal? Até a próxima! Mas é que se eu olhar pra lá, eu consigo fazer que tô pensando assim, porque eu tiro o foco dali, né? Então primeiro, consciência.